Empresa. Oi, gente, espera só um minuto, porque obviamente bem agora deu um pau aqui, não consigo. Ah, agora foi. Tudo bem, gente? Bom, todo Tudo mundo já bem. me conhece, né? Fizemos nossa entrevista juntos aí algumas semanas atrás. Muito bom vê-los por aqui. Estou muito contente com a seleção que a gente fez. Vocês são um total de 18 pessoas que foram aprovadas de acho que 16 unidades diferentes. Então, parabéns. Primeiramente, quero dar parabéns pela aprovação de vocês e sejam bem-vindos ao programa Global Talent Austrália. Eu vou dividir com vocês a tela da apresentação. Então, uma apresentação relativamente curta, são 10 slides. Esses 10 slides vão estar divididos em 5 partes. Deixa eu começar aqui já a compartilhar minha tela. Me avisem se vocês conseguem ver, se todo mundo consegue ver direitinho. E só um segundo. Tá aparecendo aqui pra Ok. gente já, Ana. Tá aparecendo? Legal. Já. Ok. Então, maravilha. Vamos começar. Opa! Então, essa aqui é a nossa agenda de hoje. Então, a gente vai falar um pouco sobre a introdução ao programa, o que vocês precisam saber sobre a Austrália. O item número 2 é a documentação necessária que a gente vai precisar para aplicar esse visto de estudante. 3, o exame médico. 4, o que é o visto de estudante. E 5, quais são os próximos passos. Gente, lembrando que essa apresentação não vai ser compartilhada com vocês, o arquivo, mas a reunião está sendo gravada e vai ser enviada depois. Então, toda vez que vocês precisarem, vocês podem voltar nessa reunião para ouvir, para assistir novamente e tirar dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas agora, anotem e no final da apresentação a gente vai ter uma parte para responder perguntas e aí a gente consegue responder vocês. Vou falar para a Carol e a Angélica e a Ana, se precisarem incluir, fazer algum comentário durante a apresentação, por favor, fiquem à vontade para falar. Todo mundo está conseguindo ver a apresentação, os slides? Então tá, vamos começar. Então, mais uma vez, bem-vindos ao Global Talent Austrália. O que eu quero falar para vocês é que hoje é a primeira vez que a gente é a primeira turma do Global Talent Austrália. Vocês sabem que esse programa antes se chamava JBS Sem Fronteiras, que no Sem Fronteiras a gente conseguiu trazer do mundo inteiro 30 pessoas para a Austrália. Então, a gente trouxe 26 do Brasil e 4 pessoas dos Estados Unidos. E continua acontecendo, então a gente ainda tem pessoas remanescentes do JBS Sem Fronteiras que já estavam no processo quando isso começou. Então, que ainda vão chegar, mas vocês são os primeiros funcionários selecionados para o Global Talent Austrália. E também vai ser a primeira vez que a gente vai ter estudantes de inglês estudando na nossa própria escola. Então, nós já tivemos outras pessoas que vieram no visto de estudante, entretanto, eles estavam estudando em escolas privadas fora da nossa unidade, e dessa vez a nossa escola de inglês vai ser dentro da unidade. Então, onde é que funciona? Essa unidade, ela fica na cidade de Ipswich, que fica no estado de Queensland, que para mim, eu já moro aqui há quase 10 anos, para mim é o melhor estado da Austrália. Por quê? Porque é o estado mais bonito. Então, é um estado com muitas praias, ele é conhecido como o Sunshine State, então é o com maior sol. Ele é um estado que não neva. Então, no verão, a gente tem a temperatura média de 30 graus e no inverno, uma temperatura média de 18, ou seja, não faz muito frio. Obviamente que a mínima pode chegar a 10 graus, já aconteceu, mas, de modo geral, é uma cidade com um clima muito agradável. Ela fica
a cidade de Ipswich fica numa localização bem privilegiada, porque fica a 40 quilômetros de Brisbane, que é a terceira maior cidade da Austrália. É a cidade que eu moro, é uma cidade plana, com boas escolas, boa moradia, muito bom transporte público, muito boas estradas, então muito bem localizado, e fica a 80 quilômetros de Gold Coast, que é uma das praias mais famosas da Austrália. Surfers Paradise é uma das praias mais famosas da Austrália. Então é uma localização, essa unidade é uma localização muito privilegiada. E onde vocês vão trabalhar e onde a escola vai ser localizada é numa planta chamada Dinmore. Então, essa planta, que é essa da foto que está aqui, ela não só é a maior planta da Austrália, como é a maior planta do hemisfério sul. Então, nenhuma planta do Brasil é maior que essa planta, é uma planta imensa. Ela foi totalmente reformada em 2023. Nela hoje trabalham mais de 2.000 funcionários de 50 nacionalidades diferentes. Então, a gente tem tudo. Bom, 50 nacionalidades, tem brasileiro, tem chinês, tem gente de países que a gente nunca ouviu falar. É uma planta que é muito orgulhosa disso, que tem muito orgulho de ser um mix de nacionalidades. Inclusive, gente, a Austrália, de modo geral, é um país muito multicultural, né? Então, aqui mesmo, se você pensar, eu trabalho a área que eu trabalho, que é a área de vistos aqui na Austrália, minha equipe tem 7 pessoas. Nós somos de 5 nacionalidades diferentes. Então, assim, isso mostra o quanto a Austrália está acostumada com imigrantes, tá? Então, é uma planta muito grande, enfim, e muito, como é que eu posso dizer? E muito conhecida aqui na Austrália. Só para vocês entenderem, essa planta hoje ela trabalha 2 turnos. O primeiro turno começa às 5h30 da manhã, às 5 da manhã, desculpa, e o turno da tarde começa às 3 da tarde. Cada shift, as horas por dia são 9h30 de trabalho por dia, e a planta não funciona às sextas-feiras. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre horas de trabalho mais lá na frente, mas só para vocês entenderem que a planta só funciona 4 dias na semana. Quando a escola e todo o trabalho que vocês vão fazer vão ser nessa planta. Entretanto, uma coisa já de cara precisa ficar muito clara para vocês. Quando acabar o visto de estudante, não necessariamente vocês vão ser alocados a essa planta. Vocês podem ser transferidos a outras plantas se solicitado pela JBS Austrália. Hoje, a gente tem ao todo 16 plantas espalhadas pela Austrália inteira, mas se vocês forem solicitados para mudarem de planta, não vai ser nada muito, não vai ser tipo outros animais, né? Então, por exemplo, a Dinmore só trabalha com boi. Então, vocês não seriam transferidos nem para nenhuma planta de porco ou que aqui a gente também tem a planta de peixes, né? Que vocês não têm aí no Brasil. Então, continuariam na planta de porco, de boi, mas pode ser que sejam transferidos para outras cidades. Bom, documentação do visto de estudante. Então, a gente vai começar agora a falar sobre o visto de estudante. Olha só, todo o processo de visto é muito sério. A gente sabe que países, de modo geral, países sérios, países que precisam de autorização para entrar nesses países, não é só para ganhar dinheiro. Cada pessoa passa por uma análise muito detalhada. E a Austrália não é diferente. 1 em cada 3 vistos de estudante na Austrália são negados. Por quê? A Austrália quer, e vocês vão ver durante essa apresentação, estudantes genuínos. Ou seja, o que eles querem? Pessoas que estão vindo para a Austrália para estudar inglês. O foco do próximo ano de vocês não vai ser trabalhar, não vai ser ganhar dinheiro, não vai ser nada. O foco de vocês é aprender
inglês. A Austrália quer isso, a JBS quer isso e até onde a gente conseguiu entender nas entrevistas que vocês fizeram com o Matheus e comigo, vocês também querem isso. É muito fácil perder o foco. É muito fácil se acomodar. É muito fácil desistir. Tudo que eu falar aqui vai parecer pequeno, mas quando vocês chegarem aqui, vocês vão ver que é real. Então, o que eu quero, e eu sempre vou tentar mostrar para vocês, é que não vai ser fácil. Fora isso, eu quero que vocês entendam que isso aqui é o primeiro passo de um caminho muito longo, porque o processo não acaba quando vocês chegarem aqui, o processo acaba quando vocês passarem na prova de inglês. Então, esse é um primeiro passo de um caminho de 1 ano. 1 ano e meio, se você considerar todo o processo de aplicação de visto, análise de visto, até o visto ser aprovado, vocês chegarem aqui mais 1 ano estudando inglês, cara, é um primeiro passo de um caminho de 1 ano e meio. Então, é, é essencial que vocês deem 100%, que vocês deem 110%. Eu não lembro quem foi, mas durante as entrevistas, toda entrevista no final eu perguntava: você tem alguma dúvida para mim? Você tem alguma dúvida para mim? E uma pessoa, que eu não lembro quem foi agora, perguntou para mim: o que você espera de mim como estudante? E eu falei: eu espero que você dê 100%. E eu continuo com essa. Acho que foi a Marília, acho que foi a Marília que me perguntou. O que você quer de mim? Eu falei: a única coisa que eu preciso é que vocês deem 100%, 110% se necessário, porque é uma via de mão dupla. A JBS Brasil, JBS Austrália, está investindo em vocês. Em retorno, a gente precisa que vocês tenham um absoluto comprometimento com o programa e com o que a Austrália espera de vocês agora, que é serem estudantes genuínos e se dediquem a aprender inglês. Então, com foco nisso, eu quero falar para vocês o que vai ser necessário para que vocês apliquem o visto de estudante a partir de agora. Primeira coisa, então vamos começar com os documentos essenciais. O primeiro documento essencial aqui é o formulário de solicitação de visto. Vocês ainda não têm esse formulário, eu vou mandar hoje. É um formulário longo, é um formulário extenso. A gente está falando de 30 páginas de informações pessoais. A gente vai perguntar nome completo, nome do pai, nome da mãe, nome dos irmãos, data de nascimento dos pais, data de nascimento dos irmãos. Se você já viajou para fora do país, se você já viajou, quando foi, quando você saiu, quando você entrou, você já morou em outros estados, a sua casa, qual o endereço da sua casa, se você mora nessa casa há mais de 10 anos, se você já morou em outros lugares, eu preciso saber o endereço desses outros lugares. Se você estudou, se você terminou no ensino médio, eu preciso dos detalhes da sua escola, o ano que você se formou. Se você fez faculdade, eu preciso de todos os detalhes da sua faculdade. Se você já teve outros empregos antes da JBS relacionados à área de frigorífico, eu preciso dessas informações. É um formulário muito longo e muito pessoal. Então, se você já tiver um problema de saúde, problema com a justiça, tudo isso tem que ser informado. Mentiu, se mentir, não continua no processo. E se a gente não pegar e a imigração pegar, é visto negado, isso implica em duas coisas. Se o visto foi negado porque a pessoa providenciou informação falsa, o visto negado para a Austrália faz com que você não possa voltar para a Austrália novamente se o visto foi negado por informação falsa, tá, gente? Se for negado por uma outra justificativa, existe a chance de você voltar ao país. Mas se você tiver um visto negado por providenciar informação falsa, você tem 3 anos de ban, ou seja, você não pode aplicar outro visto para a Austrália nos próximos 3 anos. Se você providenciar informação falsa, você não pode participar mais de nenhum programa, não só da Austrália, mas nenhum programa do Global Talent para outros países, fora que isso pode impactar no visto para outros países. Por quê? Porque as imigrações elas têm um sistema que funcionam entre países do Commonwealth. Então, Canadá, Europa, a Austrália, Nova Zelândia e Ásia, todos eles vão saber que você teve um visto negado
por causa de informação falsa, e a chance de você ter um visto aprovado para um desses outros países é muito baixa, porque todos os outros países vão saber que você providenciou uma informação falsa para a Austrália. Então, esse formulário, não existem palavras para deixar claro o quanto que eu quero que vocês prestem atenção na hora de preencher esse formulário e o quanto que eu quero que vocês confiram cada informação que vocês preencherem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente vai auxiliar vocês no preenchimento e no final também eu vou falar como vocês podem tirar essas dúvidas. Então, eu vou ler aqui para vocês. Então, o formulário de solicitação de visto, esse é o documento principal do seu pedido. Preencha-o com atenção, pois qualquer erro ou informação incompleta pode atrasar ou prejudicar o seu visto. O preenchimento deve ser digital, então eu vou mandar para vocês um documento em Word. Não é para imprimir e preencher à mão, é para preencher no computador. E por ser um documento muito extenso e muito detalhado, então o ideal é que você já tenha os seus documentos em mãos antes de começar. Então, todos esses documentos que eu falar aqui vão ser necessários que você tenha eles para você acessar durante o preenchimento do formulário. Então, o formulário é o primeiro passo, o segundo passo é a carta de oferta de trabalho. Vocês receberam essa semana a carta de oferta de trabalho em português e em inglês. Elas são absolutamente iguais, elas não têm absolutamente nenhuma diferença entre uma e outra, a não ser a língua. Então, tudo que está em português está em inglês. Vocês vão ver que até a tradução, algumas coisas na carta em português, elas poderiam ser melhor escritas, mas eu preferi não fazer assim porque eu não quero mudar o tom da carta. Então, eu simplesmente traduzi perfeitamente o que quer dizer cada coisa para que eu não tenha nenhum erro no tom da tradução. E se um dia vocês forem traduzir também essa carta, se Deus quiser, vocês vão, se vocês quiserem, ou quando vocês receberem a próxima carta e for em inglês, vocês não precisarem da carta em português para traduzir, vocês vão ver que as duas cartas têm o mesmo tom. Eu preciso das duas cartas assinadas e datadas, tá? Isso comprova que vocês aceitam a carta de oferta de trabalho. Nessa carta, vocês vão ver que essa carta de trabalho, apesar de ser assinada agora, ela só tem validade quando vocês chegarem aqui. Então, essa carta de trabalho, ela não tem absolutamente nenhuma validade até vocês chegarem na Austrália, mesmo a versão em português. O formulário 956A é o formulário que é o próximo passo da aplicação do visto de vocês e que deve ser entregue. A gente vai falar aqui no final sobre o prazo para a entrega de toda essa documentação. Esse formulário 956A, ele autoriza a JBS a aplicar o visto em seu nome. Então, normalmente, vocês poderiam fazer essa aplicação de visto. Como ela é toda em inglês e como a gente tem um pouco mais de experiência, a JBS aplica esse formulário no nome de vocês, mas isso prova que vocês estão cientes que nós estamos aplicando esse visto. O formulário ele não precisa ser inteiro preenchido, ele só precisa ser preenchido os itens 4, 5, 7 e 9 e assinar no item 29. Esse formulário está em inglês, então a Ana, a Angélica e a Carol vão auxiliar, vão mostrar o site o que deve ser preenchido em cada item, mas assim, ó, adianto, item 4 é nome, item 5 é data de nascimento, item 7, então assim, é bem simples, item 7 é telefone, item 9 é e-mail, então assim, não tem muito o que inventar a roda ali. E assinar no item 29. Todos os outros itens são sobre a JBS e já estão preenchidos, então vocês só realmente precisam preencher os itens pessoais de vocês. Próximo item é um documento chamado Valores e Princípios Australianos, que eu também acho que já foi apresentado para vocês. O livro que eles chamam aqui, né, o livro de Valores e Princípios Australianos é um livro de 11 páginas estipulando quais são os valores australianos. Isso é um critério do visto de vocês. Vocês precisam ler o livro e vocês precisam escrever uma carta de próprio punho e assinar falando que vocês leram e entenderam. Quando vocês forem ler esse livro, vocês vão achar ele muito óbvio, porque é praticamente os 10 mandamentos da Austrália. Então, não, né,
Pô, não pode ser racista, não pode cometer nenhum crime, tem que seguir as leis. Mas, gente, isso é importante para eles. Por quê? Exatamente porque a Austrália é um país multicultural, que os seus valores podem não ser os mesmos valores de um chinês, os seus valores podem não ser o mesmo valor de um indiano, mas não importa, porque o que vale são os valores australianos. Aqui eles acreditam muito na palavra. Quebrar uma palavra, sério, é tipo assim, é inadmissível. É, só para eu dar um exemplo para vocês, para exemplificar o quanto os valores australianos são importantes. Aqui, gente, não tem cartório. Aqui não tem um lugar que você vai lá registrar sua assinatura. Se você assinou, eu assumo que você assinou, porque é muito importante ter palavra. A confiança aqui ainda vale. Eu não, não é igual no Brasil que eu confio em você, mas, cara, vai lá, vamos lá no cartório ver se é a sua assinatura mesmo. Não, não, aqui é diferente. Então, é importante que as coisas aqui, que vocês entendam como as coisas funcionam. Então, leiam o livro de valores australianos e existe um template, um modelo de uma carta de próprio punho que vocês têm que assinar, escrever e assinar. A carta é muito simples, cada unidade vai compartilhar com vocês, mas vocês escrevem ao Departamento de Imigração Australiano, eu, o nome completo e o número do CPF, declaro que li o Estatuto de Valores Australianos e por isso estou ciente dos valores da sociedade australiana e comprometo-me a respeitar e seguir esses princípios durante a minha estadia na Austrália, atenciosamente, e vocês vão colocar o nome completo de vocês e a assinatura. E genuinamente seguir esses valores assim que vocês chegarem aqui. Depois disso, a gente tem o quinto item, que é respostas às questões de estudante genuíno. A imigração pede, ou mais do que pede, ela obriga vocês a escreverem uma carta respondendo 4 perguntas sobre o porquê vocês estão vindo para a Austrália. As 4 perguntas são essas que estão aqui. Então, a primeira pergunta é: forneça detalhes da sua situação atual no Brasil. Isso inclui laços familiares, laços comunitários, emprego e situação econômica. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: explique por que você deseja estudar inglês na Austrália. A terceira pergunta: explique como a conclusão do seu curso beneficiará o seu futuro. E a quarta pergunta: forneça detalhes de qualquer outra informação relevante que você gostaria de incluir. Vocês precisam responder essas 4 perguntas. Cada resposta tem que ter de 100 a 150 palavras. Então, a gente vai entregar para vocês um documento onde vocês vão responder essas perguntas. E eu acho que depois do formulário que vocês vão ter que preencher, esse é o segundo documento mais importante. A imigração vai ler no detalhe a resposta de vocês. Essas respostas, elas têm que ser estruturadas, bem escritas, mas elas têm que ser claras, concisas e completas. Então, reparem que aqui elas não mencionam, essas perguntas não mencionam a JBS em momento nenhum, porque aqui o nosso foco não é a JBS. O nosso foco aqui é o porquê vocês querem aprender inglês. Esquece a JBS. Se vocês querem aprender inglês porque vocês querem ter uma carreira na JBS na Austrália, é uma coisa. Agora, eu não quero que vocês citem a JBS aqui. Eu quero que vocês falem de vocês. O porquê vocês querem aprender inglês. E isso tem que ser genuíno, tá, gente? Conversem com vocês mesmos, vocês têm que fazer um trabalho aí de introspecção fortíssimo para entender. Ah, é porque eu quero dar uma vida melhor para minha família? Maravilha. É porque eu quero crescer? Maravilha. É porque eu acho que aprender a falar uma segunda língua me coloca num outro patamar? Maravilha. Mas expliquem o porquê. Nessa primeira pergunta aqui, forneça detalhes da sua situação atual no Brasil. E isso inclui laços familiares, escrevam sobre a família de vocês. Esse primeiro item aqui, eu quero que vocês falem sobre vocês. Então, quem tem filhos, esposa esperando, quem tem pai, mãe, irmão, sobrinhos, melhores amigos, quando a gente fala aqui laços familiares, óbvio que a gente prefere que vocês mencionem
parentes de sangue, mas se não tiverem, um afilhado que não é do seu sangue, mas que é uma pessoa muito importante para você, tem que ser citado. Quais são os seus vínculos com o Brasil? Vínculos comunitários. Então, de novo, vou dar um exemplo das entrevistas, não lembro o nome, mas tem uma pessoa aqui que faz parte de um grupo de dança há muitos anos. Cita isso, mostra, fala: olha, eu tenho um grupo de dança que eu participo há muitos anos, que eu me dedico, eu estudo, eu danço horas por semana, eu me foco nisso. Escrevam aqui quais são os seus vínculos com o Brasil. Às vezes, um vínculo comunitário, de comunidade, é até mais forte que alguns vínculos familiares. Então, não economizem na hora de escreverem sobre os vínculos de vocês com o Brasil. Aqui vocês também vão citar o emprego de vocês, porque é um vínculo, e a situação econômica. Quando a gente fala situação econômica, pelo amor de Deus, não é para escrever aqui, meu Deus, eu devo, minha casa está financiada. Não é isso. A situação econômica é explicar exatamente o que vocês têm. Então, finalmente eu consegui comprar minha casa própria, eu tenho meu carro, eu consigo ajudar minha mãe, esse tipo de situação. Tipo, o que faz vocês terem vínculos com o Brasil em relação à parte econômica de vocês, tá? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é o porquê vocês desejam estudar inglês na Austrália. Por que vocês querem estudar inglês na Austrália? De novo, não precisa estar relacionado à JBS. Pensem com vocês, se não fosse a JBS e alguém chegasse para vocês e falasse assim, eu vou te dar uma bolsa de estudos na Austrália, com um emprego garantido, mas não tem nada a ver com a JBS, o que vocês responderiam? Vocês aceitariam isso e por quê? Eu acho que é isso que vocês têm que pensar quando responderem essa pergunta. A pergunta número 3, explique como a conclusão do curso beneficiará o seu futuro. De novo, como que a conclusão do curso beneficiará o seu futuro? Como que falar inglês vai mudar a sua vida? É porque eu vou ter uma carreira mais promissora, porque eu vou conseguir trazer minha família e vou dar uma vida melhor para minha família, porque eu vou conseguir me comunicar em outra língua, e isso sempre foi um sonho. O que é? Tá? Aqui não tem certo e errado, é realmente explicar como que aprender inglês vai mudar o seu futuro. E quarto, última questão, forneça detalhes de qualquer outra informação relevante que você gostaria de incluir. Então, aqui, o que vocês quiserem incluir sobre o quanto que o inglês faz parte da vida de vocês, então o quanto que você hoje já está tentando assistir filmes em inglês e o quanto você percebe a necessidade que falar inglês vai mudar a vida de vocês, nas pequenas coisas, o quanto que eventualmente vocês querem. Eu lembro que, agora de novo, trazendo as entrevistas, tem uma pessoa aqui que eu também, gente, foram muitos nomes, eu não lembro de todos, mas tem uma pessoa aqui também que estuda muito sobre investimentos, ele estuda há anos já sobre isso e é uma coisa que ele gasta muito tempo. Você vai escrever aqui falando, poxa, eu sou uma pessoa que ama estudar investimentos e muitos termos são em inglês, então eu gostaria muito, o inglês aqui me ajuda, me ajudaria não só na minha parte profissional, mas também nos meus hobbies, tudo isso tem que ser colocado aqui. Se você fez uma faculdade, se você está estudando uma pós-graduação, se você vai pausar sua faculdade. Tem muitas pessoas aqui entre vocês que vão pausar cursos para ir para a Austrália. Então, vão ter que pausar a faculdade ou um curso técnico. Escrevam aqui. Fala, olha, aqui é tão importante a minha ida para a Austrália que eu estou abrindo mão, que eu estou, não abrindo mão, desculpa, que eu estou pausando o meu curso técnico, eu estou pausando a minha faculdade. Essa é o que vocês devem escrever aqui no item 4. Itens que não foram perguntados, mas que vão ser impactados pela vinda de vocês para a Austrália. Bom, o próximo item são os documentos de identificação. Então, além de tudo aquilo que a gente já colocou, que foram os documentos essenciais, agora a gente entra nos documentos de identificação. Então, alguns de vocês já têm passaporte. Quem não tem, eu espero que já tenha dado entrada, pela graça de Jesus, porque isso é uma coisa que pode demorar até um mês para ficar pronto. Então, a gente precisa disso o quanto antes. Vocês vão precisar apresentar uma cópia digitalizada de alta qualidade e o passaporte
precisa ter pelo menos 6 meses a partir de validade, a partir da data de solicitação do seu visto. Então, eu gostaria, seria muito bom se todo mundo tivesse pelo menos uma validade de 1 ano no passaporte. Se alguém tiver menos de 1 ano da validade do passaporte, me avisem, mandem, sinalizem para a unidade de vocês que vai sinalizar para Ana e para Carol e para Angélica, e que a gente vai conversar para ver se a gente, dependendo da validade, se a gente vai precisar tirar um novo passaporte antes de vocês embarcarem para a Austrália. Então, por favor, quem tiver menos de... Oi, Ana. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Pessoal, todo mundo, ou melhor, vou inverter a pergunta. Tem alguém que não tem o passaporte e que ainda não deu entrada? Eu já comecei a correr atrás já. Quem que falou? Desculpa. Uni. O Guni. Oi, Guni. Você já agendou? Você já começou a ver a parte da Sim, sim. documentação? Eu tive que Por que que eu reagendar tô porque perguntando? faltou um documento para levar. Tá bom, mas já está indo atrás. Por quê, A, mi- pessoal? Porque tem um prazo de emissão, tá? Então é importante que todo mundo corra atrás disso. Roberto, você ia falar alguma coisa? a minha vai ser, a minha entrevista presencial é amanhã já. Tá ótimo. Mais alguém? O meu só falta ir buscar ainda. Quem que falou? Michael. Tá ótimo, Michael. Então eu entendo Eu que também. quem falou que ia buscar. Eu tive problemas com a identidade, aí eu tive que providenciar uma nova, mas já está encaminhado. Tá bom. Ótimo, Ana, Bruna. eu também tive problema com a identidade, o nome da minha mãe, mas já tá tudo certo, a gente já tá dando entrada. Tá bom. Então eu entendo que quem não tem ainda está direcionado, certo? Não tem ninguém que ainda não foi atrás disso, né? Porque isso é importante, tá? Porque tem prazo para agendar a visita, tem prazo para a entrega do documento e isso impacta também o processo de vocês, tá? Então, eu vou pedir para vocês continuarem mantendo o RH de vocês informado sobre a evolução dos passaportes, tá bom, pessoal? E assim que receber, dá um ok para a gente. A gente vai ter um meio de comunicação que a Ana vai explicar mais para frente, e aí vocês vão informando para a gente o andamento do passaporte de vocês, tá bom? Obrigada, Ana. Então, passaporte, estamos. Quem está emitindo, eu acho que posso estar enganada, mas eu acho que o passaporte vem com uma validade de 10 anos, de 5 a 10 anos, se não me engano. E quem já tem, só confere a data de validade para ter certeza que a gente tem pelo menos de 6 a 12 meses aí mínimo, tá? Até vencer. A gente precisa de 2 desses 3 próximos documentos. Então, RG, CNH ou certidão de nascimento. Se você tem certidão de nascimento e RG, ótimo, RG ou CNH, certidão de nascimento e CNH, 2 desses 3. Então, a gente vai precisar da cópia digitalizada, legível, de 2 desses 3. Não é necessário autenticar e a gente precisa de que o documento esteja em boas condições. Eventualmente, gente, quem quiser providenciar a certidão de nascimento, eventualmente, tem muita gente que tem a certidão de nascimento original ainda, aquela do nascimento, e aí, eventualmente, a qualidade está ruim. Por isso que eu coloco esse item aqui, tá? Então, se a sua certidão de nascimento estiver muito prejudicada, de duas uma, hoje dá para tirar uma nova online, é bem simples, tem que pagar uma taxa, mas é bem simples, ou então usem os outros documentos, de RG e CNH, tá? Documentos adicionais. Quem for casado ou tiver união estável, obrigatoriamente precisa entregar uma cópia da certidão de casamento ou da união estável, e quem tiver filhos, obrigatoriamente precisa entregar uma cópia da certidão de nascimento dos filhos, tá, gente? Somente isso. Só a certidão de nascimento dos filhos, certidão de casamento, se for casado ou união estável. Quem for solteiro não precisa entregar nada. Documentos educacionais, também obrigatórios. Então, quem que é, na verdade, do seu último do seu último curso oficial. Então, quem estudou só até o ensino fundamental tem que providenciar o certificado do ensino fundamental. Quem estudou até o ensino médio precisa providenciar o do ensino médio. E aí, quem fez só o ensino médio não precisa providenciar o do ensino fundamental. É só o último curso que fez oficial. Quem fez faculdade só precisa apresentar o da faculdade, não precisa apresentar o do ensino médio nem do ensino fundamental. Quem fez pós-graduação, só o da pós-graduação,
se a pós-graduação for maior que 2 anos. Se for uma pós-graduação ou um mestrado menor de 2 anos, precisa apresentar o da faculdade. Então, isso é o que vocês precisam apresentar de escola. Agora, Ana, eu fiz um curso técnico. Se você fez um curso técnico, você tem que apresentar o da escola e um curso técnico. Então, não sei, vamos supor que alguém aqui fez um curso técnico de, nem sei lá, engenharia, sei lá, nem sei se existe. Eletricista, não sei. De 2 anos, eu preciso dos dois, do certificado do ensino médio mais o do curso técnico, tá bom? Então, tudo que vocês estudaram, não precisa ser tudo, não. Eu lembro que também tem uma pessoa que eu entrevistei aí que já fez 35 cursos, que eu lembro até que eu falei na entrevista, eu falei, olha, se você passar, não é para apresentar todos, não. Pega um que você acha bom e me manda. Então, não são todos, tá, gente? São os que vocês acharem que faz diferença, geralmente o último, e que sejam mais longos que 2 anos. Documentos financeiros. A gente não precisa de extrato bancário, a gente não precisa de holerite, nada disso. O que eu preciso agora é do extrato de contribuição do INSS. Eu fiz o meu ontem, até enquanto eu estava fazendo a apresentação, eu falei, cara, deixa eu tirar o meu aqui para ver quão difícil é isso. E é muito fácil. Então, vocês têm que fazer o download desse app aqui, que é o Meu INSS. Vai estar com essa fotinho aqui, ó, no aplicativo. Faz o download, coloca os dados, então nome, CPF, mais umas coisinhas lá, preenche os dados completos e aí, dentro do aplicativo, você seleciona emitir status de contribuições do INSS e aí eles vão te dar um documento que você vai simplesmente fazer o download e mandar para pro focal point aí, que é a Ana ou a Carol, ou a Angélica ou a Carol. Esse documento vai mostrar todos os... gente, eu vi que teve gente que levantou a mão, só anota a dúvida que no final eu vou perguntar para todo mundo, tá? As dúvidas e aí a gente vai passando uma por uma. Todo mundo que... esse documento, ele só vai servir para mostrar os trabalhos que vocês já tiveram. Então, o que acontece? A JBS, um dos critérios para o visto e para o programa e para tudo, é que vocês tenham pelo menos 2 anos de JBS. A JBS vai providenciar uma carta, mas não adianta, porque a imigração, ela obviamente vai querer uma contraprova do que a JBS está falando. E a única forma da gente comprovar que vocês têm pelo menos 2 anos de JBS pelo meu INSS com as contribuições que a JBS fez de INSS para vocês e que vai estar lá mostrando. Então, por isso que esse documento é tão importante. E por fim, mas não menos importante, entre os documentos pessoais, a gente vai precisar dos antecedentes criminais federal e estadual. Então, cada um de vocês vai ter que apresentar pelo menos 2 antecedentes criminais. Os 2 são online e gratuitos, ou seja, muito fácil de tirar. E se você morou em mais de um estado nos últimos 10 anos, por mais de 12 meses, então você tem que ter morado nesse estado por mais de 1 ano nos últimos 10 anos, você precisa tirar o desse estado também. Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho 25 anos, quem dera, mas assim, né? Exemplo. Eu tenho 25 anos, eu morei até os meus 18 anos com a minha mãe lá em Araçatuba, e depois eu mudei para São Paulo, e eu mudei para o Rio de Janeiro, e agora eu moro no Rio de Janeiro. Então, você vai precisar do antecedente criminal federal e do antecedente criminal estadual de São Paulo e do Rio. Ok? Então, quem morou mais de 1 ano em outro estado, nos últimos 10 anos, precisa providenciar os 2. Também é online, sai na hora, a maioria sai na hora. Alguns estados eu sei que pode demorar até alguns dias para sair, então façam isso o quanto antes. E a gente precisa disso, é uma condição do programa e do visto, tá? Dicas importantes. Então, assim, gente, esses são os documentos que a gente vai precisar apresentar agora. E aqui o que eu quero dar para vocês são dicas importantes para que isso ocorra de forma bem tranquila. Gente, eu sei que muita gente não tem acesso a scanner e que vai digitalizar pelo celular. Mas se forem fazer pelo celular, gente, eu preciso que sejam
aplicativos de muito boa qualidade. Essas documentações, elas não podem estar tremidas, elas não podem estar cortadas, elas têm que ser, assim, então, assim, se vocês, eu não sei, eu imagino que cada unidade tenha um scanner. Então, a minha sugestão é que todo mundo leve essas documentações originais para a unidade, digitalizem e depois guardem em casa de novo. Eu acho muito importante que vocês consigam digitalizar isso com alta qualidade. Todos os arquivos devem ser salvos em PDF. Então, isso é mais uma razão pela qual eu não gostaria que tudo fosse feito pelo celular, porque quem faz pelo celular não dá para salvar em PDF, mas precisa de um outro processo. Tudo tem que estar salvo em PDF e corretamente nomeado. Então, se for o seu RG, você tem que escrever RG da Ana Luísa, RG Ana Luísa, que é o meu nome, Ana Ruperes. Se você escrever só RG e mandar, a gente vai receber 18 RGs. Eu vou ter que abrir o arquivo para saber de quem é o RG. De novo, gente, vamos minimizar as chances de errar. Então, RG e o seu nome completo. Certificado, antecedentes criminais estadual de São Paulo, Ana Luísa Ruperes. Certificado, antecedentes criminais federal, Ana Luísa. Então, assim, ó, vamos escrever o que é cada documento. Assim, a gente minimiza a chance de errar, tá? Gente, o nosso processo de aplicação de visto, ele passa por várias checagens, mas a primeira checagem tem que ser de vocês mesmos, porque ninguém vai fazer uma checagem melhor que vocês. Vocês que sabem o nome da mãe de vocês que sabem onde vocês estudaram, vocês que sabem tudo. Então, assim, se vocês errarem, a chance desse erro passar despercebido até o final é muito grande. Por isso que a primeira checagem e a mais importante serão feitas por vocês mesmos. Então, aqui, por isso que o terceiro item recomendo que você revise cuidadosamente todos os documentos antes de enviá-los para garantir que estejam completos e corretos. E, por fim, caso alguém tenha alguma dúvida, entre em contato conosco para que possamos ajudá-lo. Logo, eu vou falar sobre como vocês podem entrar em contato com a gente. Beleza, providenciaram tudo isso, deu certo, assinaram a carta de trabalho, providenciaram tudo, deu tudo certo, aplicamos o visto. O que vai acontecer? Vocês vão fazer, a imigração vai solicitar que vocês façam um exame médico. Quando? Depois que a gente aplicar o visto, geralmente a gente faz o exame médico em até 2 semanas, tá? Vocês vão saber quando a gente aplicar os vistos. Então, tudo vai depender de vários fatores, mas a gente vai avisar vocês quando os vistos forem aplicados. Vocês vão receber uma confirmação da imigração e depois disso a imigração vai pedir o exame médico. Esse exame médico vai ser feito onde? A gente tem apenas 7 médicos no Brasil inteiro que fazem esse exame médico. Então, vocês provavelmente vão precisar, vocês vão precisar viajar. Um dos nossos médicos fica em Brasília e o outro em São Paulo. Então, provavelmente, vocês vão ser divididos em 2 grupos. A galera que vai fazer o exame médico em Brasília, a galera que vai fazer o exame médico em São Paulo. A JBS vai arcar com todos os custos. Então, a gente está falando de até o aeroporto onde vocês vão embarcar. Então, se vocês forem pegar ônibus, carro, Uber, não sei, a JBS paga. Depois, essa passagem aérea até a cidade de Brasília ou São Paulo. A alimentação durante esse dia, porque vai ser um dia inteiro, então geralmente o exame médico começa às 9 da manhã e termina às 3 da tarde. Todos os exames que forem feitos e o retorno para casa, tá bom? A JBS arca com todas essas despesas. Quais são os exames que vocês vão fazer? Um raio-x do tórax para ver qualquer tipo de problema pulmonar, uma consulta médica com um médico especialista, que eu já vou voltar a falar nisso, e um exame de urina. Para que serve o exame de urina? Gravidez, drogas e problemas renais. Então, esses são os principais itens que vão ser feitos no exame de urina. A consulta médica é importante para vocês conversarem com um médico sobre
tudo relacionado à saúde. Então, quem toma remédio de uso contínuo, colesterol, pressão alta, anticoncepcional, tireoide, tem que ser falado nessa consulta. Por quê? Porque muito provavelmente, e eu recomendo que vocês façam, que vocês tragam os remédios que vocês tomam. Então, por exemplo, eu tomo remédio da tireoide todo dia de manhã. Quando eu vim, eu trouxe, sei lá, 6 meses de remédio, porque eu queria saber. Primeiro que eu vim para ficar 6 meses, né, gente? Eu tô há 10 anos porque meu marido só me enrola. Mas, como eu vim para ficar 6 meses, eu trouxe 6 meses de remédio. Depois, quando eu cheguei aqui e eu vi que eu ia ficar mais que 6 meses, eu fui organizando né, me adaptando aqui. Aí fui num médico, o médico viu o meu remédio brasileiro, viu o que seria relativamente, o que seria igual aqui, e aí eu fui aos poucos me adaptando à medicação daqui. Então, essa consulta médica é para isso. Se você tem, gente, chegando aqui, uma das primeiras coisas que vocês vão fazer é o exame admissional. Então, se vocês têm alguma dor, alguma coisa, isso também já precisa, eu esqueci de falar, mas lá no primeiro item, lá quando a gente falou do nosso formulário de visto, vai ter lá um monte de pergunta sobre saúde. Então, se você tem alguma dor, alguma doença crônica, alguma dor crônica, ela tem que ser citada lá e ela tem que ser citada aqui também, tá? Porque isso também vai fazer parte do critério de seleção do seu visto. Então, de novo, né? Custos, as despesas da viagem e dos exames serão pagas pela JBS. Organização. A organização da viagem e dos exames será feita pela unidade em conjunto com os departamentos de RH do Brasil e da Austrália. Então, não dá para escolher, eu quero ir para São Paulo fazer o exame, eu quero ir para Brasília. Não é a unidade que escolhe, não é o estudante que escolhe, vai ser escolhido, vai ser feito de uma forma que a logística funcione para todo mundo, que os custos sejam aprovados tanto pela unidade quanto pelo RH do Brasil. Então, assim, a gente vai tentar fazer com que todo mundo se conheça, porque eu acho que é importante todo mundo se conhecer, mas, enfim, a gente vai levar várias coisas em consideração. Mas eu quero muito que vocês usem esse dia do exame médico para estreitar relacionamento, para fazer amizade, para se conhecerem, para bater papo, dar risada, porque vocês vão passar muito tempo juntos. Então, acho que vai ser muito legal que vocês usem isso. E a gente sabe que no passado isso ajudou muito. Então, outras pessoas que a gente já trouxe, a gente, né, fez o exame médico todos juntos, passaram o dia juntos e funcionou muito bem. Então, espero que funcione muito bem para vocês também. Então, depois do exame médico, o visto de vocês começa a análise do visto de vocês. Só depois que o exame médico é feito, a gente não tem a resposta do exame médico. A resposta do exame médico vai direto para a imigração. A gente nunca vai saber a resposta desse exame médico, somente a imigração vai saber a resposta. E aí, baseado nisso e em outras 1000 coisas, eles vão dar uma resposta. Quanto tempo demora para sair essa resposta? Não sabemos. Não há um prazo máximo definido para aprovação do visto de estudante e o processo pode variar muito. O site da imigração, ela tem uma ferramenta que dá uma estimativa de tempo que esse visto pode ser aprovado. Então, hoje, o que essa ferramenta da imigração diz? Que 50% dos vistos podem ser, 50% dos vistos são aprovados em até... Opa! Tudo bom? O que aconteceu aqui? Aqui. Que a maioria dos vistos, 50% dos vistos é aprovado em até 50 dias. No entanto, o processo pode levar até 9 meses ou mais. Por isso que eu falo, gente. Isso quer dizer, saiu de todo mundo menos o meu. Isso quer dizer que vai dar errado? Não. Isso quer dizer que vai negar? Não. Isso quer dizer que eu vou desistir? Não. Isso quer dizer que a gente não vai continuar com você no processo? Não. Nada, só estou aqui gerenciando expectativas. Que pode demorar, pode sair no dia seguinte, ou pode demorar 1 ano para sair. Só que a gente baseado na nossa experiência, eu trabalho com imigração há quase 10 anos, e eu posso garantir que o tempo não influencia em nada ter mais ou menos chance do visto ser aprovado. Então, pode ser que tenha gente aqui que aprove em 1 semana, pode ser que gente aqui demore 9 meses para aprovar.
O que isso quer dizer? A gente espera que todos vocês cheguem na Austrália entre julho e setembro de 2025. O que é a expectativa? A expectativa é que vocês, os 18, cheguem juntos aqui em julho de 2025. Isso é o que eu quero, isso é o que nós estamos nos organizando para acontecer. Mas, como eu estou deixando claro aqui, não depende só da gente. Se demorar mais tempo para aprovar, a gente vai postergar isso até acontecer. E, mais do que isso, a gente pode ser que a gente divida vocês em grupos. Então, por exemplo, dos 18, se eu já tiver 10 que tiveram visto aprovado até julho, eu posso trazer uma parte de vocês em julho e os que demorarem mais trazer em setembro. Então, assim, a gente pode fazer turmas diferentes de acordo com cada um. Não necessariamente nós vamos esperar os 18 para virem juntos, tá? A gente pode dividir em grupos. Outra coisa que é importante saber, mas e se meu visto demorar realmente 9 meses e der setembro, eu não for? Cara, você vai vir quando o seu visto for aprovado. Se o seu visto demorar 1 ano para sair, você vem em julho do ano que vem, mas você vem, tá? Então, fiquem tranquilos. Visto aprovado, vai vir para a Austrália. Não existe a menor possibilidade da gente desistir de alguém com visto aprovado, tá? Próximos passos para aprovação do visto. O que acontece? Após a aprovação do visto, desculpa. Aprovou o visto. Muita alegria, o visto foi aprovado. O que vai acontecer? Vocês vão ser desligados da JBS Brasil e a gente vai organizar o seu processo de embarque para a Austrália. Vocês terão, entre o desligamento e para a Austrália, 2 semanas para dar tchau, para fazer mala, para organizar a vida, a gente vai ter outras reuniões, tá, gente? A gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas, enfim, 2 semanas é o prazo. Então, se organizem, né? Tipo, depois que o visto for aprovado, saibam que depois do desligamento são 2 semanas. De novo, tá? Isso vai partir da unidade. Quando esse desligamento vai acontecer, o prazo de embarque, como vai ser feito, tudo vai depender da unidade junto com o RH do negócio. Então, também é uma coisa até para a unidade já se programar e já se organizar para que a gente consiga ter o menor impacto possível na unidade, depois desse desligamento. Bom, ai meu Deus, exame médico, análise, condições. Então, chegaram na Austrália, estão na Austrália sob o visto de estudante, são estudantes na Austrália, quais as condições do visto de vocês? É obrigatório frequentar as aulas por 20 horas semanais. Então, a gente vai ter um horário fixo de aulas que vai ser passado para vocês mais para frente e que vocês vão ser obrigados a estudar pelo menos 20 horas semanais. 20 horas, as aulas vão acontecer, né, eventualmente 5 dias na semana, então 20 horas por semana em 5 dias, a gente está falando de 4 horas por dia. Isso quer dizer que vocês vão ficar na escola 4 horas? Não, quer dizer que vocês vão ficar mais. Então, as aulas vão ser divididas por partes e vocês vão ter os intervalos. Então, tem o intervalo de aula, tem a hora de almoço, tem o horário do café. Então, provavelmente, vocês vão ficar na escola muito mais que 20 horas semanais. A gente acha que vocês vão ficar pelo menos 25 horas semanais. Isso, a obrigação é ficar 20 horas em sala de aula estudando. Então, não vai, de novo, eu falei na entrevista e eu vou reforçar aqui, não vai ser fácil. A cabeça frita, a gente fica cansado, não é a mesma coisa que fazer uma faculdade. A faculdade a gente está fazendo porque a gente quer, porque a gente gosta, está na nossa língua. Acredite, 20 horas estudando inglês por semana é a mesma coisa que estudar 200. É muito cansativo. Fora isso, vocês vão ser cobrados pelas lições de casa. Fora isso, no trabalho, vocês não vão estar falando em português, vocês vão ter gente falando inglês, vocês vão ter que usar a cabeça 10 vezes mais do que trabalhando na JBS do Brasil. Então, é cansativo, não vai ser fácil e eu espero de verdade que vocês estejam preparados para a carga que vocês vão enfrentar. Por lei,
dentro do visto de estudante, vocês só podem ter 20% de faltas. O que isso quer dizer? Todas as faltas precisam ser justificadas. Ah, eu acordei bem, não acordei legal, não posso ir. Não existe isso. Você vai ter que ir no médico, pegar um atestado, e isso é anexado ao sistema de imigração. Imigração, olha, hoje a Ana Luísa não veio na aula por causa disso, está aqui o atestado médico. Não existe faltar na aula deliberadamente porque quer. Isso não pode acontecer e, obviamente, tudo tem que ser, tudo precisa ser justificado. Você poderá trabalhar no máximo 48 horas por quinzena. Então, o que significa isso? Exatamente porque o foco de vocês é estudar e não trabalhar. Vocês vão estudar 20 horas por semana e trabalhar, né, uma média de 24 horas por semana, o que dá 48 horas por quinzena. Esse é o nosso foco. A JBS vai providenciar seguro-saúde durante todo o período em que você estiver na Austrália com o visto de estudante. Isso garante que você tenha cobertura médica durante a sua estadia. Doenças pré-existentes, gravidez ou pré-natal não estão cobertos. Gente, eu não sei nem como deixar isso claro para vocês. O seguro-saúde que vocês vão ter durante o visto de estudante, ele é muito bom e ele cobre todo tipo de emergência médica que vocês possam ter, tá? Internações, tudo. Mas qualquer doença pré-existente precisa ser mencionada desde o início, porque vai ter uma carência. Então, a doença pré-existente, a gente pode até arrumar um jeito dela ser coberta, mas ela vai ter um período de carência. Agora, gravidez e pré-natal, mulheres, o exame médico vai ter um exame de urina para garantir que vocês não estejam grávidas, mas seria muito bom, né? Se vocês, todas são casadas, enfim, eu sei que não existe homens também, mas é só para vocês entenderem que a gravidez, o pré-natal, se acontecer, vão ser, as despesas ficam em torno de $12.000 entre um pré-natal e um parto. Só estou deixando claro aqui o quanto custa caso aconteça. Então, não existe parto ou hospital público na Austrália, tá? Eu estou falando no público. No público custa a partir de $12.000. Segundo ponto, JBS se compromete a pagar o teste de... bom, então, o teste de inglês. Estudamos e vamos fazer o teste de inglês. O teste de inglês custa $400. A JBS paga uma vez só. Não passei, você pode fazer quantas vezes você quiser, mas quem vai pagar é você. Então, a gente vai ter 1000 coisas para vocês se sentirem preparados. A professora é uma especialista, vai conseguir assessorar vocês e ela também vai falar quando vocês se sentirem preparados e quando ela achar que vocês estão preparados. Estando preparados, façam um teste, a JBS paga a partir daí, e já aconteceu antes, tá, gente? Gente que fez o teste não passou e teve que fazer de novo e teve que pagar do próprio bolso. Infelizmente, é assim que funciona. Marcamos o teste, chegou atrasado, perdeu a prova, chegou lá, esqueceu o passaporte, qualquer razão, a prova não aconteceu, vai ter que ser paga de novo? A JBS não paga, vocês vão ter que pagar. Tá? Só para vocês entenderem. E aí, vou deixar aqui bem claro, ao estar ciente dessas condições, você poderá planejar sua estadia na Austrália de forma adequada e aproveitar ao máximo essa oportunidade. Isso aqui, gente, é a Bíblia de vocês. Leiam, entendam, assumam que essa é o novo foco de vocês e sigam nisso que as coisas vão funcionar muito bem. Por fim, mas não menos importante, e eu acho até que esse é o último slide, próximos passos. Vacinação. Todos vocês precisam tomar a vacina da febre amarela. Quem já tiver, ótimo. Quem não tiver, precisa tomar. E pelo menos 2 doses da vacina do Covid. A vacina do Covid é obrigatória? Não, mas é altamente recomendável. Pelo menos 2 doses. Tanto a vacina da febre amarela quanto as duas doses da vacina do Covid tem que estar no Connect SUS. E
E aí a gente, antes do embarque, a gente vai imprimir, porque o próprio ConectSUS já emite um certificado em inglês. Então, lá no certificado do ConectSUS, a gente já vai conseguir mostrar. Esse certificado do ConectSUS, ele é apresentado no aeroporto quando vocês chegarem aqui. Por isso a importância de ter essas vacinas corretamente registradas no ConectSUS. Se alguém tiver problema até a hora do embarque, tá, gente? A gente está falando lá na frente. Até julho, setembro. Se alguém tiver um problema em registrar essas vacinas no ConectSUS, me avise que a gente pode resolver. Mas, a princípio, não é para dar problema. Como que a gente vai se comunicar daqui para frente? Primeiro, a gente vai ter pelo menos mais 2 ou 3 reuniões como essas daqui até vocês chegarem na Austrália. Então, vai ter reunião para falar depois do visto aprovado, vai ter reunião para falar antes do embarque, vai ter reunião com a professora, então vocês vão conhecer a professora antes de embarcar, é uma brasileira, muito querida, então eu quero já começar esse relacionamento entre vocês e ela antes do embarque. Então, a gente vai se ver ainda para fazer essas sessões. Mas eu sei que não serão suficientes só algumas reuniões, então a gente vai ter ainda um grupo de WhatsApp que vai estar eu, a Ana, que é o contato do RH, do JBS RH Brasil, vai estar a Carol representando a Friboi, vai estar a Angélica representando a Seara. Eu não sei se as gerentes de cada unidade, as gerentes de RH de cada unidade estarão nesse grupo também, pode ser que estejam, não, fica aí a critério de vocês decidir, e vão estar os 18 estudantes. Esse grupo vai estar todo mundo lá. A descrição do grupo vai ter as principais informações do grupo. Esse grupo vai ser fechado, ou seja, só vai poder escrever nesse grupo quem é administrador, e a gente vai abrir esse grupo para comunicação alguns momentos da semana. Eventualmente, a gente vai começar esse grupo com 2 momentos na semana, a gente vai abrir esse grupo para perguntas. Todo mundo vai mandar as questões lá, a gente vai fechar o grupo e no final daquele dia a gente vai responder todas as questões. E a gente vai ver. Se a gente vê que 2 vezes na semana é pouco, a gente pode aumentar para mais. Se a gente vê que mais para frente as coisas estão se ajeitando, a gente reduz esse número. Mas ele é assim que ele vai funcionar. Então, o que é a minha recomendação, tá? Tem alguma dúvida? Abre o grupo do WhatsApp e escreve ali no box, que você não vai conseguir mandar. Quando o grupo abrir para perguntas, você só manda a pergunta que tem que ser e a gente vai respondendo uma por uma, tá bom? Gente, estamos no dia 21 de março de 2025. Eu sei que vocês já têm um prazo para entregar as documentações aí até o final da semana, da próxima semana. Eu quero muito que vocês usem essa próxima semana para focar em documentação e preenchimento de formulário, mas depois disso, até o embarque de vocês, é um tempo precioso. Estudem inglês, não só a plataforma, mas assistam filmes, ouçam músicas, tenta procurar a letra da música. Se vocês gostam muito de uma música em inglês, procura a letra na internet, vê o que a pessoa está cantando, o que diz, joga a tradução, vê o que é a música, assiste um filme. Tenha uma experiência de uma vez assistir um filme sem legenda, inteiro em inglês, para ver se vocês conseguem, o tom que a pessoa fala, a entonação, se você consegue entender alguma coisa, ou então um filme, por exemplo, que você gosta muito, que você já assistiu muitas vezes. Tenta assistir uma vez em inglês, se ele for em inglês, óbvio. Como que é? É diferente? Tem algum tom que você achava que era de um jeito e é de outro? Séries. Quem que também me falou que gosta muito de... Foi anime? Uma pessoa que eu entrevistei falou que gosta muito de anime, que isso ajuda no inglês. Tudo isso, usem esse tempo precioso para que vocês não só estudem inglês, mas também pesquisem sobre a Austrália, né? Tipo, como é o estilo de vida aqui? O que pode ser feito? Tipo assim, a gente vai estudar 20 horas e vai trabalhar outra parte. O que eu gosto de fazer no meu tempo livre que tem aí? Alguém me falou também na entrevista que ama pescar e já viu aqui na Austrália que tem muitos lugares de pesca. Sim, é isso. Usem esse tempo livre para se organizar. Vai ser um tempo difícil, de muita dedicação,
Mas não só isso, vocês vão sentir muita saudade, vocês vão se sentir frustrados. Tem gente que vai passar na prova de inglês em 3 meses, tem gente que vai demorar 12. Vai ser um exercício diário de superação. Vai ser um exercício, vocês vão se sentir frustrados, vocês vão pensar em desistir. Então, assim, procurem também pensar o que vocês vão poder fazer aqui para tornar essa experiência melhor, o que a Austrália pode proporcionar para vocês, para que vocês cheguem aqui muito mais preparados e confiantes. Então, eu acho que essa é a minha apresentação. Isso é o que eu quero que vocês tenham muito claro para vocês. De novo, esse é o primeiro passo de um caminho muito longo que a gente vai ter até vocês passarem na prova do inglês. Eu vou estar aqui muito disponível, as unidades de negócio também, o RH Brasil, o RH Friboi, o RH Seara, mas nós somos o suporte. Nada vai funcionar se vocês não se dedicarem e tiverem muita disciplina. Então, essa apresentação é muito completa. Se vocês tiverem dúvida, antes de acionar as unidades, todo mundo, revejam a apresentação, tomem nota de novo, porque dificilmente vocês podem ter uma dúvida que a resposta não está nessa apresentação. E claro, gente, se tiver dúvida, mandem no grupo, não acionem o RH para fazer pergunta, tipo, fora do horário das perguntas. A gente vai ter esse horário para isso. E espero que vocês estejam tão ansiosos quanto eu, espero que vocês estejam realmente animados. E acho que agora, a não ser que alguém queira falar alguma coisa, a gente pode abrir para as perguntas. Obrigada, Ana. E aí, pessoal? Bastante pergunta, né? Bastante informação. Alguém quer Bom, vamos- desistir? Eu vou fazer a primeira pergunta. Não, ninguém quer desistir, todo mundo continua firme e forte, animado. O brasileiro não desiste. É isso aí. Michael. É isso aí que a gente quer ouvir. E é como a Ana falou, gente, é um processo longo, árduo, um caminho difícil ainda pela frente, e a gente quer contar com a disciplina de vocês em todas as etapas, tá? Contem com a gente durante todo o processo, mas a gente também conta com a disciplina de vocês e todos os valores da nossa empresa, tá bom? Vou abrir aqui para pergunta, vamos começar, a gente já está com um tempo bem avançado. Espero que dê para tirar todas as dúvidas. Acredito que muitas dúvidas vão casar, né? Então, vão levantando a mão de vocês e a gente vai abrindo um por um para não dar confusão. Cleomar, já levantou a mão, pode fazer a pergunta. Esse slide aí, a Ana citou sobre alguns dados dos pais. Os meus, os dois já faleceram. E aí eu não tenho data de nascimento deles, ou de óbito, né? Porque passaram-se muito tempo, eu queria sanar essa dúvida. A outra pergunta é que estava no slide, os dois separados. E precisa certidão de nascimento, eu não tenho, eu só tenho certidão de casamento. Essas são as minhas duas dúvidas. Tá. Cleomar, eu só preciso dos dados de pais e irmãos vivos. Então, isso vai estar lá no formulário. Então, se já faleceram, você não precisa providenciar nenhum dado, tá? E a certidão de nascimento, se você tiver se você não tem, mas se você tiver, você tem RG ou RG e CNH ou não? RG e certidão de casamento. Só. Tá, me manda esses dois. Tudo assim, gente, o que vocês não tiverem, a gente vai precisar de uma justificativa, e aí você tem uma ótima justificativa. Tipo, eu não consigo providenciar porque eu não tenho. Acho que não tem por que a gente não aceitar isso. Então, sim, não fica tranquilo que não é um problema. E tanto o fato dos detalhes dos pais, quanto os detalhes da certidão não é um problema. Tá ótimo. Pessoal de Andradina aí levantou a mão em segundo lugar. Boa noite, Ana. Sobre a carta oferta trabalho, eu ainda não recebi. Foi enviado? Foi enviado, tá com o RH vai dividir com a unidade. Por que a gente não mandou ainda, tá? Para ver se vocês tinham alguma questão. Ana, a gente pode até depois abrir a carta. Na verdade, acho que não, vai ficar apertado.
A carta está com o RH de vocês, eles vão compartilhar. E aí, na semana que a gente abrir, no dia que a gente abrir as dúvidas no WhatsApp, separem qualquer dúvida que vocês tenham e mandem para a gente que a gente já vai respondendo vocês e ajudando a tirar as dúvidas, tá bom? Mas a carta já está com o RH de vocês e em breve vocês vão receber. Tá, ali, gente, deixa eu só explicar uma coisa sobre a carta de trabalho. A carta de trabalho, ela vai principalmente deixar claro que ela só tem validade depois que vocês chegarem na Austrália. Confiram os dados pessoais de você, principalmente o nome completo, para ver se está certo. Ela vai mostrar onde vocês vão trabalhar, então vai estar lá falando a planta, a profissão de vocês, que é aqui na Austrália nós chamamos de Skilled Meat Worker. O que é isso? Que é um trabalhador de habilidades com carne, se a gente for traduzir ao pé da letra. Essa é a função de vocês. Quais são as 3 únicas funções dentro dessa ocupação? Desossador, refilador. Não, peraí. Slicer é o refilador, Ana? Ou é o faqueiro? Ou é os dois? Entra como os dois, né? Tá. Desossador, refilador, faqueiro e o que é o slaughter? Não, é só refilador, faqueiro e desossador. Tá bom, são essas 3 profissões. São Então, 3 profissões. é isso. Essas são as 3 únicas funções que vocês vão fazer dentro quando vocês chegarem aqui. Isso quer dizer que vocês vão fazer isso para sempre? Gente, é claro que não. Isso é a função que a gente está contratando vocês agora. A carta de trabalho, ela fala que vocês só podem trabalhar até 48 horas por semana e ela também fala qual é o valor da hora que vocês vão receber. Então, vai lá ter o valor, que se não me engano, são $36 por hora que vocês trabalharem. É o suficiente, vocês vão conseguir ali fazer meia dúzia de conta e vão entender quanto que vocês vão ganhar por semana, né, ou por quinzena, já que vocês vão trabalhar no máximo 48 horas, vocês vão saber aí o máximo que vocês vão ganhar de salário. Então, assim, tudo tá lá. Qualquer dúvida, só mandar no nosso grupo. É uma carta bem direta, assim, não tem muito espaço para dúvida. Só uma coisa, tá? São 2 arquivos, a Ana falou, só reforçando, um em inglês e um em português. Vocês precisam assinar os 2, porque para a imigração australiana, o que vale é a carta em inglês. A em português é para ajudar vocês a entenderem o que vocês estão assinando. Beleza? Pessoal aqui de Nova Veneza, não recebi, poderiam me encaminhar? O RH vai compartilhar com vocês, tá? A Angélica e a Carol já estão com as cartas, elas vão mandar para vocês. Kainan, eu acho que foi você que estava primeiro com o braço levantado e depois Roberto. Então, vamos lá, Kainan. Olá, tudo bem? Eu queria saber sobre a questão da moradia, como que vai funcionar, se vai ser alojamento, algo do tipo. Tá. A JBS vai providenciar acomodação por todo o período do visto. Não é um alojamento, é uma casa. E a gente não necessariamente vão ficar os 18 juntos, provavelmente a gente vai dividir em grupos. E caso vocês não queiram morar no alojamento disponibilizado pela JBS, vocês podem se mudar, mas aí não será pago pela companhia. Só será paga pela companhia a acomodação que a gente providenciar. É perto da fábrica, então não é um problema. E, enfim, vai ser, nas nossas próximas reuniões a gente vai falar bastante sobre isso. Eu vou trazer também fotos, vocês vão conseguir ver direitinho onde vai ser. Mas todo o período de visto de estudante vocês vão ter acomodação paga pela JBS se ficarem nos nossos alojamentos. Mas vocês podem sair também se quiserem. Só que aí vai ficar por conta do salário para vocês pagarem. Beleza, obrigado. Imagina. Kainan já fez a pergunta. Kainan, só abaixa a mão, por favor, para a gente ver aqui quem que não respondeu ainda, que não teve oportunidade de responder. Roberto, pode falar. Boa noite. Eu queria saber, assim, como vai funcionar depois, mais tarde, quando a gente passar, vai ter o visto permanente já, para poder levar a família. Se a própria JBS daqui vai dar ajuda para correr atrás de visto, como vai funcionar, como funciona a taxa de câmbio, digamos, se eu querer mandar dinheiro para cá, para ela poder ir guardando já para poder pagar passagem mais tarde. Olha,
depois que vocês chegarem aqui, passarem na prova de inglês e a gente aplicar o visto de residência, a gente vai aplicar o visto de vocês e todos os membros da família vão estar inclusos nesse visto. Então, vai ser uma aplicação só, onde a gente vai incluir. A gente pode incluir esposas e maridos, filhos de sangue e enteados. Então, é só isso que a gente pode incluir na aplicação. É um processo só, então, exatamente esse processo que a gente está passando agora, a gente vai passar de novo, quando vocês passarem na prova de inglês, e aí a gente vai ter que esperar o visto ser aprovado, a pessoa que já está na Austrália espera aqui dentro, e a pessoa que, os membros familiares só podem entrar na Austrália depois que esse visto for aprovado. Esse visto, de modo geral, esse visto depois que você já tem inglês, ele é um visto que é aprovado mais rápido. Então, a gente está falando que talvez ele seja aprovado em 1 mês, 2 meses. Entretanto, o critério do programa é que a pessoa só pode trazer os membros da família depois que ela já encontrou a sua própria casa, porque os membros da família não podem ficar no alojamento da JBS. Então, vou te explicar como que é o processo. Então, passou na prova de inglês, você já está livre, a gente já vai aplicar o seu visto, você já está livre para achar a sua própria casa, até porque passou na prova de inglês e aplicou o visto, a JBS não paga mais a sua acomodação. Você vai começar a pagar pela sua própria acomodação, porque você vai começar a trabalhar, você não vai ter mais limitação de trabalho, você vai poder trabalhar, vai ter um salário normal. Então, não é só part-time, né, que é o meio período, que é só a limitação das 48 horas por quinzena, você começa a receber o salário full e aí você começa a procurar a sua casa. Visto aprovado. E aí tem tempo suficiente, nesse 1 mês ou 2 meses que o visto vai demorar para ser aprovado, é o tempo que você vai ter para arrumar a sua casa. Achou sua casa, pode trazer os membros da família. Então, não é um processo... não é um processo difícil. O que é difícil é se nós não incluirmos os membros da família no visto. Mas aplicando todo mundo junto, muito mais fácil. E daí esse tempo funciona, desculpa interromper, esse tempo funciona como uma experiência de trabalho lá também? Ah, eu vou estar ali estudando e trabalhando meio período. Sim, Já vai? sim, sim. A experiência vai ser contada no tempo de estudante, depois no outro visto não vai ter período de experiência. E daí, se eu quiser desenvolver mais de uma atividade, eu aprendi a desossar, não sei, nunca desossei boi, mas eu aprendi uma tarefa, eu tenho habilidade para aprender outra, eu posso ir pedindo oportunidade e aprendendo. Sim, o céu é o limite. Então, beleza. O mundo é o limite. É isso, é isso. Boa. Então tá bom, Roberto. Marília. Eu gostaria de saber sobre o extrato de INSS, se é somente da empresa atual. O quê? O extrato do INSS que foi pedido é somente da empresa atual ou das outras empresas que já foi trabalhado sem ser frigorífico? Quando você imprimir o relatório do INSS, vão aparecer todas as empresas. Pode mandar de todas, não tem problema não. Vai aparecer a lista de todo mundo que já pagou INSS para você. O que aparecer lá tá bom, não precisa de mais nada. E seria obrigatório ou eu poderia mandar só da empresa atual? Eu acho que eu não sei se dá para selecionar. Quando ele manda, ele vai mandar o extrato de todo mundo que já pagou. Então, não sei, mas se você quiser mandar, se tiver como só mostrar o da empresa atual, não tem problema. Desde que a da JBS esteja lá, o histórico não faz muita diferença, não. Tá, eu entrei no aplicativo e deu para fazer separado, assim, das empresas separadas. Outra pergunta seria qual é o método do teste ali, né, da prova de inglês? É o método IELTS? Olha, a imigração aceita diferentes métodos. Os dois mais famosos aqui é o IELTS e o PTE. A professora, ela vai fazer o assessment de vocês durante todo o período e eu acho que ela vai conseguir identificar com qual curso, com qual teste de inglês vocês vão se adaptar melhor. Então, talvez seja ou o PTE ou o IELTS. A maior diferença entre os dois é que o IELTS, ele é feito com uma pessoa. Então, você vai... Todos os testes, eles avaliam as 5 habilidades, que é o writing, que é a habilidade de escrever, o reading, que é a habilidade da leitura, o speaking, que é a habilidade da fala,
O listening, que é a habilidade de escutar, e o use of grammar, que é a gramática. Então, todos os testes vão avaliar essas 5 habilidades. O IELTS, elas são absolutamente separadas. Então, tipo, agora é a hora do speaking, agora é a hora do writing, agora é a hora do reading. E o speaking é feito com uma pessoa. Então, tem um avaliador que senta com você nessa sala e bate um papo com você para ver o seu speaking. O PT é todo feito no computador. A conversação é feita com uma máquina e você não testa essas habilidades individuais. Então, você faz um exercício, esse exercício ele está testando o seu leitura e sua fala. O outro exercício está testando a sua leitura e listening. Então, assim, é uma prova mais... É diferente, eles são diferentes. Então, a professora vai acessar vocês e vai ajudar vocês nessa decisão. Certo, obrigado. Mais alguma Roberto, dúvida? você tem uma nova dúvida ou foi da dúvida anterior que sua mão está levantada? Está no mudo, não te ouço. Já tirei. Era a dúvida de antes. Ó. Mais alguma dúvida? Gente, que orgulho. Vamos manter a disciplina. 20 e pouco. Não, Cleiton levantou a mão. Vamos lá, Cleiton, pode perguntar. Parece relevante, mas falou sobre não omitir dados, né, na questão do visto. Só que eu não viajei para o exterior, não dá nem para falar isso, mas eu estive no Paraguai por 2 vezes. Não lembro a data, não lembro, eu era muito jovem, só que não lembro de ter me pedido documentação, e eu não tenho esses dados. E agora, como é que eu faço? Tipo, Não tem estava até com problema. vergonha de perguntar, mas... Não tenha vergonha. É a melhor coisa perguntar. Você tem quantos anos? 34. E quando que foi que você foi para lá? Ela era menor de idade. Ah, não, Eu tudo fiquei bem. um dia só. A gente só precisa, isso também vai estar no formulário, o que vocês fizeram nos últimos 10 anos. Então, se foi antes disso, não tem problema, tá? Então, é só se você fez isso nos últimos 10 anos, aí a gente precisaria, a gente não teria que citar, olha, isso aconteceu, mas eu não tenho a data, porque a gente não precisa de passaporte para entrar no Paraguai, a gente não tem essa informação, então pode ficar tranquilo que não impacta na sua aplicação. Tá bom, obrigado. Imagina. Gente, não tem dúvida irrelevante, hein, gente? Pode perguntar tudo. Exatamente. E se alguém tiver alguma dúvida muito pessoal que não quiser expor, pode mandar no privado que a gente responde no privado. Não precisa se expor aqui, tá? Se alguém não quiser. Sim, mas não deixem de perguntar, gente. Não fiquem com dúvida de jeito nenhum. Pode ser a dúvida mais simples para vocês. Podem ter certeza que para alguém também vai ser uma dúvida. E como a Ana falou, tá tímido de falar aqui com todo mundo, chama a gente no particular que a gente vai ajudando. Nossa, agora teve um boom de mãos levantadas. Eu só vi primeiro subir o Michael, então desculpa se eu não consegui. Não. Pera, eu acho que o Guni estava primeiro e depois o Michael. E aí depois começou a subir as outras mãos. Mas todo mundo vai ter a oportunidade de perguntar. Vamos, Guni, pode falar. Boa noite. A minha dúvida é em questão à atividade que a gente vai desenvolver. Eu, por exemplo, sou faqueiro de abate. Necessariamente eu iria para o abate ou outra função? Não necessariamente. Quando vocês chegarem aqui, no primeiro dia, eles vão sentar com você, ver as habilidades com faca, vão entender tudo, e aí vocês vão ser direcionados para uma função. Não necessariamente vai ser a mesma. Mas vai ser uma dessas 3: faqueiro, refilador ou desossador. Ah, sim. É porque além da função que eu desenvolvo no abate, eu também sei tem algumas habilidades na desossa também. Olha, eu vou te falar que o foco deles é desossador. Então, se você se sentir confortável em trabalhar como desossador, vai ser mais do que bem-vindo. Mas aí vai depender do assessment que for feito pela fábrica no primeiro dia de trabalho. Ok. Michael? Eu tenho uma dúvida. No caso, eu pago uma moto aqui, um consórcio. Aí, no caso, eu teria como mandar dinheiro para não atrasar essa conta aqui na concessionária?
Sim, existem hoje várias empresas financeiras que você pode fazer essa transferência. A mais famosa chama TransferWise. Então, você baixa o aplicativo, você cadastra sua conta no banco, transfere dinheiro para esse aplicativo e aí você cadastra uma conta para cair no Brasil. Tem uma taxa, obviamente, e você usa a cotação do dia que tiver lá. Então, sei lá, hoje eu acho que está 3,60. Então, se você mandar $1, vai chegar a 3 dólares e 60 centavos, R$3,60 no Brasil. Então, você consegue fazer essa transação mensal. Tem um limite, claro, e tem que estar super atrelado ao CPF, enfim, né? Porque tem que se organizar, mas sim, é super possível e bem simples. E no caso também, outra pergunta, eu entendi, mas no caso também, eu tô com a conta pendente aqui, meu nome tá sujo, isso interferia no meu processo? Não. Não, nome sujo não, só se você o histórico de antecedentes criminais, que que pode ter uma interferência, não necessariamente vai interferir, mas que pode, mas nome sujo não. Ah, sim, muito obrigado. Imagina. Eu acho que o próximo foi o João Paulo. Sim, eu tenho uma dúvida sobre o formulário que a gente tem que fazer. Ele vai ser disponibilizado aonde? E o meu exemplo, eu tenho 11 irmãos. Eu tenho que ter a documentação deles todos. Eu lembro de você. Eu lembro que você me Percebe? contou isso na entrevista. Olha só, se você tiver um nome e a data de nascimento de todos, já me ajuda. Mas se você não tiver contato com todos, se não for uma coisa simples de conseguir dos 11, a gente pode conversar e ver o que pode ser feito. Esse formulário ele vai ser disponibilizado em Word, então cada um vai ter que preencher no computador. Ok, é só essa dúvida mesmo. Obrigada. Antônio Paulo. Boa noite. A minha dúvida é que eu moro aqui próximo do Paraguai, né? Fronteira. E constante, tipo, uma vez por mês, né? Assim, Ai, que não tem inveja. uma. E aí eu preciso pôr isso lá no visto. E a outra pergunta é do formulário. Eu vou fazer esse formulário já. Amanhã eu posso entrar e já fazer o formulário? Como que é? Eu tenho que enviar para vocês primeiro as informações? Como que eu Não. começo? Primeiro preenche o formulário e depois pode mandar as informações. Eu vou disponibilizar o formulário hoje, então provavelmente amanhã de manhã vocês já tenham acesso a esse formulário. Eu acho que vocês vão receber por e-mail. Eu não sei exatamente como cada unidade vai compartilhar, mas é um documento em Word, então é um documento normal, assim. Então acho que vai ser por e-mail mesmo. E a do Paraguai? Esqueci. A do Paraguai, eu não sei a resposta. Eu vou falar com o agente de imigração e eu te respondo, porque eu nunca tive essa situação antes. Eu vou pesquisar e te falo. Então fica essa resposta pendente, tá, Antônio? Se depois você puder até mandar no grupo que a gente vai criar, é importante que já fica registrado também, tá bom? Ok. Roberto, acho que o Marcos, você estava com a mão levantada, acho que tua dúvida já foi sanada, né? Que eu estava te acompanhando aqui. Então, Roberto tá de novo. Eu queria saber que nem assim, daí nós vamos ter que preencher o formulário, não omitir nada. Que nem eu tenho asma. Isso vai. Qual seria a probabilidade de não passar nesse processo? Eu faço uso com Não, bombinha. nula. De não passar no processo porque tem asma é nula. Vale você falar na sua consulta do exame médico, mas as perguntas que vão ter no formulário em relação à saúde vão ser relacionadas a doenças mais graves, tipo tuberculose, outro tipo de doença Problema pulmonar. cardíaco. Isso. A Ah, não, asma beleza, então. não é um problema, mas na consulta médica vale a pena você conversar, porque ele vai poder te explicar um pouco sobre como funciona aqui, qual bombinha é equivalente, esse tipo de coisa. Mas Sim. não é um problema. A gente já teve gente com diabetes que toma insulina todo dia e que o visto não foi negado. Isso não é um problema. São doenças transmissíveis que geralmente ainda assim não nega o visto, mas a imigração pode pedir que façam mais Sim. exames. E qual das funções ali, desossador, afiador de faca e refilador?
qual delas Aham. é mais bem remunerada aí na Austrália? Desossador. Desossador? Ah, É que bem bom, então. parecido, tá? O salário. A gente fala assim de poucos dólares de diferença por hora entre uma função e outra, mas desossador é o mais alto. Tá bom, então. Obrigado. Imagina. Eu acho que agora tem apenas a Joyce. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se a gente tiver aí já no processo, a gente já está na Austrália e a gente quer levar o cônjuge quer ir, só que ele vai assim totalmente assim, pessoal, vai por ele, vai aí, pega uma escola para ter o visto de estudante. Tem problema se a gente tiver aí? Rapaz, não faço ideia. Não sei. Na teoria, ninguém pode proibir nada. Se ele vem por conta própria, se ele vai pagar o próprio visto estudante, se ele não tem nenhum relacionamento com a JBS e se ele não vai morar na nossa acomodação, a gente não pode proibir nada. Contanto que você saiba que se você não morar na nossa acomodação, isso seria pago pelo seu, né, do seu próprio bolso. Enfim, não é uma decisão de vocês, assim, não, eu posso até ver eventualmente se isso tem algum peso. O que acontece é o seguinte: na aplicação do visto de estudante, a gente vai deixar claro que você é casada, que você tem um marido e que ele vai estar no Brasil. Se vocês decidirem independentemente no sentido de uma forma independente, você trouxer esse marido, ele também tem que citar na aplicação dele que ele é casado e que você está aqui. Então, assim, tudo tem que ser muito claro, porque a hora que bater o nome dele lá, a imigração vai saber que vocês vão estar juntos aqui. Então, contanto que vocês usem informações verdadeiras e genuínas, é uma decisão de vocês. Muito obrigada. Imagina. É seu marido, não é que tem 10 anos de JBS? É ele mesmo. A gente até pensou dele ir no particular, por ele mesmo, né? Mas depois que eu tiver aí já um tempo, para mim sentir, estudar e focar realmente. Obviamente, eu não posso, ninguém pode proibir ninguém de nada, mas é uma responsabilidade realmente de vocês. A JBS não pode ser envolvida nisso. Tá bom? Tá bom. Arley levantou a mão. Pode falar, Arley. Boa noite, Brasil. Bom dia, Austrália, tudo bem? Tudo bom, Arley? Eu ouvi alguma coisa relacionada aí, você falou, 3 meses aí, já posso, tentar fazer a aplicação da prova. A gente que pode definir essa aplicação da prova, ou a teacher lá vai avaliar cada um, ela vai ver se... Ou assim, com 3 meses eu tô pronto, ou com 1 mês, 2 meses, tem algum prazo para a gente fazer essa aplicação da prova aí? Zero prazo. Chegou aqui, acha que está pronto, acha que consegue passar na prova, pode aplicar. De novo, né? Lembrando que a JBS só paga uma vez e que se não passar, a partir daí vai ser sobre responsabilidade, custa $400 cada vez, que dá aí mais ou menos R$1.300 cada vez que forem fazer a prova. Pode, não tem limite. Obviamente que se você se sentir preparado e a professora achar que você também tá, é o melhor dos mundos. Mas não tem prazo mínimo, só tem prazo máximo, que é 12 meses. Tá, fez essa prova, geralmente demora-se para o visto permanente, para a gente poder movimentar a família. Já como que funciona? Passou na prova de inglês, você pode esperar, depois que você passar na prova de inglês, eu acho que você pode esperar a família para estar aqui de 4 a 6 meses. Vamos estudar em nome da saudade, né? É isso aí. Então, assim, passou na prova, porque aí depois que você passou na prova, começa todo o processo para aplicar o visto. Então, vai demorar aí pelo menos 1 mês para a gente aplicar o visto de trabalho, que aí a gente precisa organizar a documentação da sua família inteira, né? Então, não só a sua, então aí a gente vai precisar toda da sua esposa, dos seus filhos, se tiver, e aí aplica o visto, aí depois a gente passa por todo o processo de espera para depois trazê-los. Então, a gente, aí, depois da prova, vamos considerar de 4 a 6 meses para ter a família inteira aqui.
Tá. Esse histórico de reprovação que você falou, de cada 3, 1, né, reprovado, do modo geral, porque na JBS não dá para a gente saber, né, porque como a gente é a primeira turma, como que... Olha, eu nunca tive um visto negado na JBS, mas a Austrália tem um histórico de um visto negado a cada 3 vistos aplicados. Mas o principal foco aqui, a gente precisa convencer a imigração que vocês são estudantes genuínos. Como que a gente vai convencer? Como que a gente vai provar isso para a imigração? Deixando claro que o foco de vocês aqui é aprender inglês. Então, óbvio que o nosso foco é crescer na carreira, óbvio que a gente quer crescer na JBS, óbvio que a gente quer tudo. Mas agora a gente tem que convencer a JBS que o foco é aprender inglês. Convencer a imigração que o foco é aprender inglês. É isso que a gente precisa provar para eles. Obrigado. Imagina. Mais alguém, pessoal? Eu acho que foi bem produtiva a reunião. Deixa eu ver aqui o Kainan. Tem alguma restrição, alguma divergência no exame médico? Você já fez essa pergunta, né, Kainan? Roberto e Kainan, vocês colocaram 2 perguntas no chat aqui. Só me confirmem se vocês já fizeram essa pergunta. Não fiz, não tinha feito. Não, é uma nova dúvida. Qual que é? Isso. Roberto, a JBS vai arcar com as despesas dos nossos familiares, como, por exemplo, a passagem, quando obtivermos o visto permanente? Olha, provavelmente sim. Tem muita coisa envolvida, obviamente, se for esposas e filhos e enteados, mas sim. Pessoal, eu acho que é importante também reforçar, sinalizar agora no começo do processo seletivo, quem é casado, quem tem filhos. A gente não vai aceitar se agora vocês falarem, sou solteiro, e daqui a 2 meses falar, e agora eu sou casado. Então, assim, usando da franqueza da nossa empresa, é muito importante que vocês sinalizem desde esse começo do processo qual é a real condição. Para tudo que a Ana falou, a gente precisa das informações verdadeiras, tá? Então, se você é casado, Não, se você quem tem namora e filho, pretende casar, já tem que sinalizar, já até tem que agora. sinalizar, Até exatamente. porque é até bom a gente falar disso. Aqui na Austrália, porque no Brasil a gente só tem estado civil, solteiro, casado, divorciado, né? Aqui na Austrália, noivo é um estado civil. Então, se você se sente noivo no sentido de não oficialmente, oh meu Deus, tivemos um noivado, mas assim, se você acha que você vai casar, se você mora junto, mas não tem nenhum documento, pode deixar isso claro, porque isso a gente pode colocar na aplicação falando, olha, não sou casado, mas eu vou casar. Então, e aí a longo prazo a imigração já vai saber que no futuro, quando a gente aplicar o visto de trabalho, a gente vai ter uma pessoa adicionada nesse visto. Exatamente, tá? Então, assim, é importante que vocês sinalizem desde o começo. Eu acho que tem mais Dúvida pergunta escrita aí. Tem mais Tá. pergunta. Dúvida do Kainan. Tem alguma restrição caso dê alguma divergência no exame médico? E quais? Não entendi tua pergunta. Não entendi, não ficou claro, Eu Kainan. também não, mas olha só, o foco do exame médico é descobrir doenças transmissíveis de contato. Então, por exemplo, de respiratória, doenças transmissíveis respiratórias. Então, 99% das vezes é tuberculose. Então, se você já teve contato com o vírus ou se você já teve essa doença, o exame médico vai pegar e aí eles vão ver se isso está ativo ou não. Se tiver ativo, eles vão pedir para você tomar um remédio, esperar mais 1 mês e fazer o exame de novo. Quando você não tiver mais com o vírus ativo, você pode vir para a Austrália. O exame médico não é um critério de negativa, tá, gente? O visto não vai ser negado. O que pode acontecer é atrasar um pouco a aprovação, mas não uma negativa por causa de problema. E o exame de urina é isso. Então, o exame de urina, o foco é gravidez, drogas e problema renal. Então, enfim, se você não estiver grávida, de novo, a gravidez também não é um fator de
negativa, tá, gente? E nem a JBS vai abrir mão da carta de oferta porque a pessoa está grávida, e nem o visto vai ser negado porque a pessoa está grávida. A única coisa é a pessoa estar ciente de que se ela decidir vir grávida, ela vai ter uma conta, ela vai ter que se responsabilizar pelo pré-natal e pelo parto. É só essa função do exame médico, não é negativar ninguém. E doença renal é a mesma coisa. É não chegar aqui com uma doença pré-existente, porque uma doença renal pode ser pré-existente e a gente não sabe, e aí chega aqui e fala, não, essa doença você já tinha quando você veio. Então, essa é a função do exame médico, não é negar ninguém, é ajudar a minimizar as chances de dar pau quando chegar aqui. Tá mudando. Gente, eu tô deixando no mudo que eu tenho um bebezinho, tá? Então, eu sempre deixo no mudo e só abro quando eu vou falar com vocês. Bruna, atualmente namoro. Teria que casar para ele ir como seu cônjuge? Sim, tá? Não precisa casar agora. Se a gente só escrever lá que você tem uma noiva e que, né, enfim, que você no futuro você vai incluí-la no visto e tá tudo bem. Aí lá na frente, a gente precisa de um documento oficial. Então a gente ou vai precisar de uma certidão de casamento ou uma certidão de união estável, mas a gente precisa de um documento oficial. Antônio, deixa eu olhar aqui no chat se tem mais alguma coisa. União estável é válido, sim. Sim. Antônio, pode falar. Por exemplo, foi negado o visto, não sei por qual motivo, ou tem N motivos, né? A gente pode refazer ou não há essa possibilidade? Existe essa possibilidade dependendo da negativa. Então, assim, ó, negou porque... Não sei, negou porque a imigração acha que você não é a sua hora de vir. Se negar por causa, porque a imigração, gente, ela é arbitrária, tá? Não dá para recorrer, não dá nada. É o que ela achar, ela achou. Se a imigração achar que for um motivo banal, porque já acontece de negarem visto por motivos banais, a gente pode aplicar de novo. No dia seguinte, a gente pode aplicar. Não é um problema. Agora, se foi porque pegou uma inconsistência de informação, porque, sei lá, o que já aconteceu com a gente. Uma pessoa deu um certificado de antecedentes criminais adulterado. Ela pagou uma informação lá e depois, quando veio, ele tinha um processo nas costas. A gente falou que não tinha, porque uma das coisas do questionário é perguntar se você tem um crime, e a pessoa falou não, e era assim. Essa pessoa nunca mais volta. Não pode aplicar de novo, não só porque o Departamento de Imigração não deixa, mas porque a JBS não vai deixar. Então, assim, sim, é possível. Só para vocês saberem, eu tive um visto negado, tá? Minha primeira vez na Austrália, na verdade, o visto do meu marido foi negado e a gente teve que reaplicar, e aí na segunda vez saiu. Demorou 2 meses da segunda aplicação, mas saiu, e aí a gente veio e tá aqui há 10 anos. Então, tipo, o visto negado não é o cancelamento do sonho. Mas no meu caso, o meu visto foi cancelado porque eu e meu marido, a gente já morava junto há muito tempo, mas a gente não era casado e nem união estável. E a gente não queria casar e nem fazer união estável, não era um plano. A gente estava junto já há muitos anos, mas não era, já morava junto. E a imigração negou falando que a gente só morava na mesma casa, que se a gente não tem um documento que prove, eles não vão aceitar que a gente é um casal. E aí negaram. Então aí a gente, coitado do meu marido, casou, aí veio. Então, aí depois a gente teve o visto aprovado. Então, assim, por isso que eu falo que as negativas, elas variam de acordo com a pessoa que pegar o caso de vocês para analisar. Mas não é o fim de um sonho, não. Beleza. João Paulo? Sim, eu queria saber sobre não falar tipo assim, eu nunca fiz exame para saber sobre a minha saúde, se eu tenho alguma coisa, e sobre negar informação, entendeu? Eu não sei, às vezes eu tenho alguma coisa, mas eu não sei, entende? Não, se você não sabe, não é um problema. Sobre o SUS, sobre as vacinas. Eu não lembro a última vez que eu vacinei sobre a febre amarela. Se você não tomou a vacina, se você não lembra, pode tomar de novo. Quem já tomou, ela tem validade para a vida inteira, então quem já tomou tá coberto. Só colocar no Conect SUS. E quem não tiver, pode só tomar de novo. É gratuito, é no posto de saúde. Não tem efeito colateral. A única coisa que eu recomendo é, se vocês chegarem lá
no posto da saúde para tomar a vacina e o postinho de vocês falar, gente, você não tomou a do tétano, você não tomou a do... Não tomem todas ao mesmo tempo. A minha recomendação é que vocês tomem a da vacina da febre amarela separado. Essa é a única coisa, porque é uma vacina forte. Então, eu recomendo não tomar junto. O pessoal do postinho vai falar que não tem problema. Eu não tomaria. É só é pessoal essa orientação. Roberto? Que nem a gente tem os documentos para enviar até dia 28. Que nem o passaporte demora um certo período de tempo para sair. A gente pode enviar mais tarde, não precisa ser enviado agora. A certidão de casamento. Tudo tem que ser enviado até o dia 28 que vocês tiverem. O que não for possível tem que ter uma justificativa. O passaporte não chegou, minha certidão de casamento não chegou. Tudo tem que ter uma justificativa. Mas Que o que não vocês pode tiverem... falar, o passaporte não chegou porque eu não dei a entrada. É. Aí a gente já vai começar a rever a aplicação do processo, tá? Por isso que a gente Sim. fez uma pergunta logo no começo. Não tem problema não estar com o passaporte em mãos. Teve gente que comentou, tive um problema no RG, já tirei, já resolvi. Ótimo. Tem que estar direcionado, tem que estar encaminhado. Não pode não pedir o passaporte, tá? Mas se não chegar até o dia 28, Roberto, não tem problema. O que eu vou pedir para vocês? Mandem uma estimativa, porque geralmente, quando você faz lá o passaporte, eles dão uma estimativa de quando você vai ter o documento. Isso para a gente já vai acompanhando. E vão entregando os documentos de forma organizada, como a Ana ensinou vocês, vão entregando os documentos que vocês já têm. Não deixem tudo para acumular, tá? Vão entregando o que vocês já têm providenciado. Outra dúvida a respeito da vacina do Covid, que nem ali a JBS daqui, naquela época que tinha a época da pandemia e coisa, a gente tomou 3 doses. Já tomou 3 doses. Seria necessário tomar mais 2 ou só essas 3 já é o suficiente? Não. Já, no mínimo 2. Então, se tem 3, melhor que... Mas tá ótimo. Não precisa tomar mais, não. Só se quiserem. Tá bom. Então. Não, obrigado. Isso dói muito doído. Arley. É uma dúvida em relação ao passaporte. Ao fazer a entrada, eu me esbarrei numa dúvida e eu queria tirar com vocês aqui já realmente hoje. Em relação a fazer, tipo assim, não sou casado, eu moro junto só. Então fiquei em dúvida. Dou entrada aqui na Polícia Federal, coloco aqui união estável, mas eu não tenho documento ainda, não sou casado. Ou coloco solteiro, aí depois vou ter problema para levar a esposa, a família. Qual a dica que fica aí? Vou na Polícia Federal, falo que sou solteiro? Na Polícia Federal, pode colocar solteiro, porque como você não tem nenhum documento que prove, seu estado civil é solteiro. Mas na aplicação do visto, pode colocar noivo. Porque a gente vai incluir alguém no futuro. E aí, para incluir, vocês vão precisar ter um documento. Então, em algum momento aí, o Arley tá na mesma situação do meu marido, talvez vai ter que casar aí, obrigado, hein? Tem filhos também, tá? Mantém noivo aí? Não, gente, então não, tudo bem, pode manter. Quem tiver filho, gente, já é um vínculo diferente. Quem tiver filhos, talvez não precise casar, mas a gente tem que analisar caso a caso. Então, a gente vai ver caso a caso. Então, talvez, que sorte, Arley, talvez não precise, tô brincando. Mas assim, talvez não precise, porque você já tem, na verdade, os documentos oficiais de união estável e de casamento é uma forma de comprovar o vínculo. E não tem vínculo maior do que filhos, né? E a certidão de nascimento dos filhos que mostra o nome do pai e da mãe. Então, vamos ver, a gente analisa caso a caso, talvez não seja necessário casar. Mas pro passaporte você pode se colocar como solteiro e na aplicação da Austrália pode se colocar como noivo, que a gente segue desse jeito. Perfeito, obrigado. Maicon e Marcos, gente, só para observar que a gente já estourou meia hora da reunião, tá? E assim, a gente vai ter o grupo para tirar mais dúvidas. Então, vamos concentrar as principais dúvidas agora que impactem vocês nos documentos. E aí, no grupo, a gente vai tirando outras que vão ficar mais para frente. Maicon? Eu moro no interior, né? Aí, meu passaporte eu tirei na capital. E no momento, estou sem dinheiro para ir lá pegar ele. Até quando eu teria que estar o passaporte em mãos? Olha, o ideal seria até... Porque o passaporte, ele pode ser a última coisa que a gente pode incluir até o dia da aplicação. Olha, o começo de abril seria, assim, o deadline máximo, o quanto antes você conseguir, máximo. Maicon. A gente entende a situação, mas o quanto antes você conseguir buscar, tá?
Se não conseguir até o dia 28, a gente segura um pouco mais, mas como a Ana falou, até o início de abril a gente precisaria desse documento. Porque eu não consigo iniciar o seu processo de aplicação. A primeira informação que eu preciso incluir para começar o processo de visto é o seu passaporte. Então, ele impacta diretamente. Ok, então, muito Eu obrigado. não sei, depois tenta conversar com o RH da sua unidade, talvez um adiantamento, não sei, gente, estou inventando aqui, nem sei se eu posso estar falando isso, mas talvez um adiantamento, que não sei, qualquer coisa desse tipo para que eu consiga adiantar o processo. E, enfim, eu acho que vale aí um papo depois. Você é Friboi, né? Ou você é Seara? JBS Friboi. Tá, então conversa com a Carol e com a Ana depois, que talvez pode ser feita alguma coisa aí para a gente conseguir adiantar o processo. Ok, então, muito obrigado. Tá bom? Imagina. Marcos? Oi, Ana, tudo bem? Oi, tudo Uma bem. pergunta. Tudo Nem bem. sei que Ana que você tá falando. As duas. Uma Você pergunta referente a uma documentação específica minha. No meu caso, eu tenho certidão de casamento, fui casado e eu me divorciei. Tenho documento averbado, tudo mais do divórcio. Eu vou colocar como você falou, tem noivo ou não? É solteiro. Aí você vai colocar divorciado e Tem vai. opção lá? Entendi. Isso, tem. E ao invés de colocar a certidão de casamento, você vai me mandar a certidão de casamento averbada e aí a gente vai anexar ela. Ok. Tá bom? Você tem filhos? Michael e Marcos, Não, vocês não tenho. Tá bom. Michael e Marcos, vocês ainda estão com a mão levantada. Mais alguma dúvida ou foi Eu essa que vocês acabaram tenho de uma fazer? última dúvida aqui rapidinho. Alguém tem enteado ou enteada? Piada. Quantos anos? 11. E mora com você? E ele tem contato com o pai? Tem, mas mais por telefone, que não Não, mora só aqui. para isso a gente precisa ser incluído, tá? Assim como os filhos, os enteados também precisam ser. Então, lá no questionário, quando perguntarem membros da família diretos, vai estar escrito lá, mas a gente está considerando companheiros e companheiras, filhos e enteados. Então, só para você saber que ele tem que ser incluído, tá bom? Gente, acho que é isso. A gente vai criar, vou tentar ainda hoje, o grupo do WhatsApp. Lá eu vou colocar todas as informações sobre as horas que a gente vai abrir para dúvidas. Anotem. Aí vocês vão ter aí um final de semana inteiro. Eu já tentaria focar o quanto antes nisso. Agora é minha vez. Pessoal, eu quero fazer 2 pedidos. Um, para vocês abrirem as câmeras para a gente tirar uma foto, todo mundo. Ai, meu Deus. E Vou outro, até me que arrumar. vocês me mandem uma foto de vocês com uniforme na unidade. A gente quer. É um grupo muito especial para a gente do programa. A gente fica muito feliz porque sabe que esse programa muda a vida de vocês. Então, é um processo árduo, vai ser desgastante, vai ser difícil, vocês vão ficar ansiosos. A gente sabe de tudo isso, mas a gente está aqui para ajudar. O que a gente precisa é que vocês nos ajudem também, tá? Então, assim, contem com a gente do começo ao fim. Ninguém solta a mão de ninguém, mas a gente precisa muito que vocês se esforcem também, seja para levantar documento, seja para preencher o formulário certo. Se precisar de ajuda, pede ajuda para o RH, mas não deixa de perguntar qualquer dúvida que vocês tenham para a gente. Enfim, vamos tentar transformar esse processo o mais fácil possível, porque ele não é simples, tá? Como a Ana explicou, é coisa pra caramba, tá bom? E aí eu quero pedir que depois vocês me mandem, pode ser no grupo que a gente vai criar, uma foto de vocês de uniforme com uma parede de fundo branco, sabe? Uma foto simples de vocês com o uniforme que vocês usam e no fundo branco. Só isso. Aí, quando a gente estiver com o grupo, vocês me mandem lá. Mandem com nome, por favor, como a Ana falou, porque depois que é difícil para a gente achar, mandem com nome, pelo menos um nome e um sobrenome de vocês, que aí a gente... Eu estou de férias e não tenho foto de fora. Quando você volta, Cleomar? Dia 4, sem problemas. Me manda no dia 4, tá bom? Ai, que Também delícia, tô de férias. Também não tem problema. O quanto antes vocês voltarem, quem não tiver de uniforme, quem não tiver foto de uniforme, né, com uma parede de fundo branco, me manda quando voltar. Os demais, se puder já ir providenciando,
Aí vocês vão me mandando no grupo, tá? A gente vai criar o grupo com vocês, e aí as dúvidas vocês vão mandando por lá, porque acho que a gente já estourou bastante o tempo de hoje, tá bom? Vou tirar uma foto, então quem puder aí abrir as câmeras. 1, 2, 3. Mais alguém? Acho que tem gente que não vai conseguir. Pessoal de Andradina, o pessoal estava de câmera aberta, agora está fechada. Bom, quem não puder, tá? Não tem problema. Vou tirar uma foto da gente para registrar aí o momento. Espera aí, deixa eu ver se ficou boa. Bati outro, eu pisquei. Ficou ruim mesmo. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Deixa eu ver se ficou melhor. Espera aí. Ai, gente, não deu certo. 1, 2, 3 e... Não estou conseguindo, Ana. Alguém me ajuda? Deixa eu tentar. Tira daí para ver se vai. Deixa eu entender. Todo mundo. 1, 2, 3 e... Ai, meu Deus, apertei o botão errado. Ai, que é isso? Pera aí, eu também não. Só um segundinho, gente. Deu um pau aqui. Pera lá. Cadê o negócio? Deixa eu tentar de outro jeito. Deixa eu ver se funciona. Todo mundo, sorrisão. Já sei porque deu certo. Espera aí. Pera aí. Vai, 1, 2, 3 e... Acho que agora... Nossa, não, gente. Olha, eu vou te falar, ficou muito bom, mas tem uma pessoa que saiu muito ruim, eu vou poupar ela, então vamos fazer de novo. Última vez, eu juro. Vamos lá. Todo mundo. 1, 2, 3... Ai, caceta. 1, 2, 3 e... Ai, gostei. Ótima. Muito bom. Deixa eu salvar isso aqui. Obrigada, pessoal. A gente vai se falando, tá bom? Boa noite para vocês. Qualquer dúvida a gente está à disposição. E parabéns novamente para vocês. Uhul! Bem-vindos ao Global Talent Austrália. Grupo 1. Bem-vindos ao Global Talent Austrália. Vou pausar, vou parar aqui a gravação, tá?